Oi, gente, Júlia Reis aqui. Estou aqui com o analista Fernando Martim e hoje a gente vai responder aquelas perguntas que vocês enviaram no Instagram da Levante, perguntando sobre declaração de imposto de renda nos Estados Unidos e sobre as ações, né, a análise de ações, como que funciona nos Estados Unidos, qual que é o diferencial aqui para as ações brasileiras. Vamos começar com uma perguntinha que a gente vai até pôr na tela, é do Daniel. Vale a pena investir na Microsoft? Por quê? A gente gosta bastante do case. Assim, praticamente todas as Big Techs, eu acredito que é interessante ter alguma exposição, tá? Inclusive foi lançado hoje, coincidentemente, o ETF, né, para você negociar, para você, enfim, comprar o basket, né, a cesta como um todo. Microsoft, Apple, Google, enfim, essas companhias, o que eu gosto nelas é que elas conseguem mesclar duas características no mesmo investimento, né? Elas têm um caráter de growth, de crescimento, principalmente, né, agora catapultado um pouco pelo contexto pandêmico, com geração de valor. Então todas elas têm uma margem muito alta, uma eficiência na gestão dos seus investimentos também elevada. Isso faz com que elas consigam crescer investindo pouco. Então elas conseguem ter essas duas características, crescimento com geração de valor, com distribuição de dividendos ou recompra de ações, enfim. Então não só a Microsoft, mas como as demais Big Techs, eu acredito que é interessante ter a exposição, sim. Com certeza, ainda mais nesse momento de alta do dólar, né, que a gente Sim. pensa nesse sentido. Então vamos para uma pergunta aqui do Luiz. Ele pergunta se é importante avaliar EV receita em empresas como Google e Facebook. Boa pergunta interessante. Olha, EV receita ou EV sales é um dos múltiplos, talvez os mais crus, vamos assim dizer, né? Lembrando que a gente tem lá um EV receita e a gente vai descendo, né, para um EV EBIT ou EV EBITDA, que aí é uma tentativa, né, uma métrica de geração potencial de caixa gerado pelas operações, enfim. Tem preço-lucro, aí tem depois o Free Cash Flow Yield, que aí sim leva em consideração a geração de caixa livre. E por fim tem o DCF, que é um modelo completo de fluxo de caixa descontado. Então o EV Receita está lá em cima, é o mais cru de todos, né? E normalmente se utiliza para empresas mais ou menos pré-operacionais ou que está no começo das suas operações e que não geram resultados lá embaixo, né? Ainda não tem múltiplo, ainda não tem geração de caixa livre, então você não consegue ainda fazer um múltiplo porque a divisão vai ficar negativo, né? Então no caso de Google e de Facebook é útil, é interessante, mas talvez em uma perspectiva, já que as companhias são mais maduras, acho que eu olharia mais Free Cash Flow Yield e preço-lucro, talvez. E lembrando, pessoal, o Free Cash Flow Yield que talvez seja um múltiplo mais completo, né, mais robusto, vamos assim dizer. Basicamente, é o fluxo de caixa gerado pelas operações, que é próximo ao EBITDA, né, menos o CAPEX, que é o que a empresa reinvestiu para gerar receita. E aí você divide pelo valor de mercado da companhia. Basicamente isso. Boa. Vamos ver aqui uma pergunta do Coelho. Eu visto em BDR. Como devo calcular minha previsão de lucro e quando realizar? Menos 20% de R? Então, essa pergunta ela é bem genérica, né? Na verdade, a questão do BDR você tem que simplesmente declarar. E aí, enfim, a questão do imposto vai depender do seu ganho de capital auferido na operação, né? Aí Só se você fizer a operação de venda, né, tiver com algum lucro. lucro, aí sim Exatamente, você vai ter o exatamente. pagamento. Você declara, claro. Como funciona aqui no Brasil também, né? Muito parecido, né? Enfim, eu diria que é praticamente igual, idêntico. Sim. Enfim, mas reitero aqui, você declara, mas você só vai aí gerar DAF e pagar imposto se auferir lucro, né, no ganho de capital dessa operação. Isso. Tem uma aqui do Fábio, que eu acho que é mais ou menos o que você respondeu antes. Ele pergunta como analisar estoques em termos de múltiplos é da mesma forma que as ações brasileiras? Então, é o que você falou antes, né? A gente utiliza os mesmos múltiplos, a gente só precisa se atentar aos setores, né? Que alguns setores, alguns múltiplos são mais interessantes, né? Valem mais, e outros setores são outros múltiplos. Aí só precisa ficar atento nisso para pegar uma informação mais completa, né, Fernando? Exatamente, você falou tudo, depende muito do setor, depende muito do ciclo em que a companhia está. Como a gente falou, em fases iniciais, a companhia que cresce muito, vai negociar múltiplos muito mais altos. Em termos de EV receita, EV EBITDA, preço-lucro, e enfim, tem uma outra perspectiva também que às vezes é
pouco comentada. Primeiro, companhias de tecnologia, existe trade-off, margem e crescimento, porque os seus investimentos passam pela DRE. Enfim, é uma questão meio contábil. Uhum. E, por fim, é muito parecido com o Brasil, né? Claro, é um outro padrão contábil, é o GAAP, né? Que a gente usa IFRS. Sim. E uma outra questão também nos Estados Unidos, que é uma pequena diferença, é que, diferentemente do Brasil, a quantidade de ações muda de forma meio recorrente nos Estados Unidos. Eles têm muito stock option, planos de remuneração via ações, e tem muito recompra de ações. Então você tem que tomar cuidado quando for fazer múltiplos aí, principalmente se você pegar lucro por ação, dividendo por ação, porque o número de ações ele muda em algumas companhias, é expressiva essa mudança. Mas basicamente o game é o mesmo, assim, as análises são bem parecidas. E entender o modelo de negócio da empresa também, né? Que às vezes você vê, igual você falou, os múltiplos esticados, se você for comparar com uma outra empresa que não é de crescimento, é meio assustador. Mas se você entender o modelo de negócio da empresa, eu acho que também ajuda a compreender os múltiplos, né? Você falou tudo. A frase que eu mais gosto sobre esse assunto é que a análise estratégica precede a análise financeira. Sim. Se não precede, pelo menos você tem que olhar lado a lado. Não adianta você comparar um múltiplo. A gente pode até utilizar alguns exemplos de Brasil aqui, o setor elétrico, por exemplo, com e-commerce. Você vai se assustar, achar que está caro, enfim. Descorrelacionado totalmente. A gente está pegando quase que dois extremos aqui, né? Uma companhia que mal cresce receita, porque é tudo via concessão e tal, enfim. Uma outra companhia que tem uma perspectiva de crescimento bem mais ampla, aí, aumento de penetração do comércio digital, enfim. Então é sempre importante contextualizar a operação, setor, momento, ciclo, né? Enfim, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento de fazer a análise. Entender, né, no que você está colocando seu dinheiro mesmo. Acho que isso é o mais importante. Vamos finalizar aqui só com uma, também acho que meio que a gente já respondeu. É do Wagner, ele precisa declarar o IR lá fora. Precisa sim. Precisa declarar. É importantíssimo, né? E funciona da mesma maneira, né? Sim. Né, Fernando? É bem parecido, mas, enfim, você tem que declarar seus investimentos. A declaração, ela precisa ser feita, né? Independente de qualquer coisa. A isenção é porque, às vezes, as pessoas confundem um pouquinho a declaração com o pagamento do imposto de renda. Então, a declaração você vai sempre precisar fazer, né? Todo ano declarar os investimentos. Mas o pagamento do imposto de renda, ele só vai acontecer quando você fizer ali uma operação, tiver algum lucro sobre aquela operação, e aí que você vai ter que fazer o pagamento do imposto de renda. Mas a declaração, ela precisa acontecer, né, anualmente. Exatamente. Dividendo no exterior, ele virtualmente, né? Como é tributado na fonte já aqui para o Brasil, ele virtualmente não é tributado, em alguns casos específicos a pessoa vai ter que recolher, enfim, mas isso que você falou, se declara, dividendos, eu diria que você está virtualmente isento, e aí no ganho de capital, aí sim você vai ter que colher DAF, e aí é um esquema um pouco parecido com o Brasil, mas tem algumas particularidades, baixar um programa lá da Receita, o GCalc, enfim, tem que ter algumas questões, mas, enfim. É isso, né? Bom, eu acho que é isso, pessoal. A gente respondeu todas as perguntas, né? Sim. O Fernando está com um canal também no YouTube, que ele está gravando vídeos mais voltados, assim, para investimentos globais, né? No sentido geral, né, Fernando? Fala aí um pouquinho do que você está fazendo lá no seu canal. Começando ainda, aprendendo, né? Enfim, esse mundo de vídeos e canal, YouTube, enfim. Mas a nossa ideia é realmente comentar casos de investimento, um pouco mais voltado a ações mesmo, a stocks, né? Enfim, sempre com esse olhar aí mais analítico e de fundamentos, né? Sim. Vamos olhar aqui, poxa, receita, ganho de margem, free cash flow yield, enfim. Tem essa pegada um pouco mais de análise de ações mesmo. Então, fica o convite para o pessoal conhecer, se inscrever, enfim, mandar sugestões. A gente vai deixar na descrição aqui do vídeo, para quem quiser conhecer o canal, já vai lá, dá uma olhadinha, já tem alguns. Ele está gravando uns vídeos também, né, que a gente está em temporada de resultados, aí são vídeos um pouco mais aprofundados, para quem quiser compreender melhor. Então é isso, obrigada, Fernando. É isso. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Convite para você conhecer o canal. Até mais.